Olá, nós estamos em nossa 5ª semana da campanha espiritual. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Tentar encontrar sentido na vida, na verdade, é tentar interpretar como entender a nós mesmos e como se relacionar com esse mundo. Nós somos seres complexos e esse mundo possui códigos por vezes difíceis de decifrar. E no meio de tudo isso caminha a nossa mente tentando entender o porquê estamos aqui. Nessa campanha temos como premissa de que o verdadeiro sentido da vida é encontrado à medida que nos relacionamos com o nosso Criador. É Ele quem nos codificou a sua imagem e semelhança. É impossível você chegar na descoberta do propósito último da vida concentrando apenas em você mesmo, em sua habilidade de desvendar a vida. Você precisa se dirigir àquele que é maior do que você, aquele que consegue enxergar a vida numa perspectiva muito maior do que a sua, aquele que o criou. Enquanto nós não buscamos no Criador o porquê existimos, nós somos capazes de fazer da vida muita coisa, inventarmos muitas futilidades, distrações, ocupações, aventuras, menos servir para o que realmente fomos criados, para aquilo que realmente nos traz sentido existencial completo. E esse Deus para o qual nós nos dirigimos a atenção nos tem falado acerca dos propósitos para a nossa vida. Nós vimos que o primeiro propósito de Deus é que fomos planejados para encontrar nele prazer. Isso é adoração. Também vimos que fomos formados para pertencer à família de Deus. Isso é a comunhão. E vimos que fomos criados para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Isto é o discipulado. Hoje veremos que fomos moldados para servir a Deus. Isso é o serviço. Para entender melhor esse propósito de Deus para as nossas vidas, mais uma vez olhamos nas palavras de Deus para nós. E dessa vez nas palavras do Filho amado de Deus, Jesus, que uma vez estava com um homem que perguntou: Mestre, quem é o meu próximo? Essa parábola se trata da resposta de Jesus a essa pergunta, a parábola conhecida como Bom Samaritano. Ela está registrada em Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37, e será interpretada aqui por meio desse vídeo.
parábola narrada por Jesus mostra 3 tipos de atitudes diferentes em relação ao próximo. E a primeira atitude que podemos ter em relação ao próximo, você pode anotar em seu esboço, é manter-se à distância. Essa foi a atitude do sacerdote em relação àquele homem que foi espancado, o publicano que ficou à beira do caminho. Impressionante como às vezes fazemos de tudo para evitarmos as pessoas, porque não queremos ser incomodados por elas. Os relacionamentos se tornam superficiais, nós queremos evitar feridas, nós não queremos nos expor e nem que as pessoas se tornem dependentes de nossa bondade. Uma história simples, um homem estava num ônibus lotado uma vez e diante de muitas pessoas aproximou-se um jovem e perguntou: Senhor, que horas são? E esse homem não respondeu, ficou calado e de novo o jovem: Senhor, por favor, que horas são? E o homem continuou em silêncio, até que o jovem, sem graça e frustrado, se virou e foi para uma outra direção. E um amigo do homem perguntou: escuta, por que você não quis dizer o horário para esse jovem? E então o homem respondeu: bom, se eu respondesse o horário, eu daria abertura para ele perguntar outras coisas da minha vida, de repente ele descobriria que eu tenho interesses comuns a ele, de repente ele gostaria de fazer uma visita na minha casa, então conheceria a minha filha, uma filha muito bela e solteira, talvez se apaixonaria por ela, e então eu teria que me consentir com a ideia dele namorar a minha filha e eventualmente casar com minha filha, e sinceramente eu não quero um homem que não tem condições de comprar um relógio que se case com minha filha. Por isso eu não falei que horas era. Aqui nesse país que favorece a vida individualista, é muito fácil nós vivemos dentro do nosso casulo e nos tornarmos absolutamente alienados às necessidades das pessoas à nossa volta. Aliás, um outro aspecto que ajuda essa vida individualista é o fato de que o mundo hoje está cada vez mais virtual. Hoje, por exemplo, você pode fazer compras, ir ao banco, alugar filmes e conversar no telefone sem ao menos conversar com alguém. Tudo é uma máquina que nos atende. Nós nem precisamos perceber que as pessoas existem. Aliás, às vezes uma máquina parece até ser mais conveniente do que uma pessoa, porque ela não faz julgamentos, ela não tem preconceitos, ela não fala mal. Pessoas nos são uma ameaça, as máquinas aparentemente não. Nós preferimos então confiar em máquinas e programas de computador do que em pessoas. Isso porque nós não queremos nos expor, não queremos nos tornar vulneráveis, não queremos sentir o dever e a obrigação de ajudar alguém. Se você se dirige a uma máquina e ela está com problema, você simplesmente pensa: isso aqui não é da minha conta, e você se dirige à máquina ao lado. Mas e quando nos deparamos com uma pessoa com problema? Aí já não nos sentimos tão confortáveis em dizer: isso não é da minha conta, porque afinal de contas ela é o nosso semelhante. Nós não queremos nos colocar em uma situação em que nos sintamos cobrados, julgados ou condenados por não ter feito algo. Então nós preferimos simplesmente não nos relacionar, não nos envolver, porque ninguém aí vai ter oportunidade de dizer isso de nós, nem mesmo a nossa consciência. E essa foi justamente a reação, a atitude do sacerdote ao passar pelo caminho. Ele simplesmente se manteve à distância da necessidade. O segundo tipo de atitude que podemos ter em relação ao próximo, conforme essa parábola do bom samaritano nos mostra, é ser curioso, mas não se envolver. Esse foi o exemplo do personagem levita que passou pelo caminho e avistou o homem necessitado. Na primeira atitude, nós não queremos ver a necessidade, conforme o sacerdote fez. Na segunda atitude, nós vemos e reconhecemos a necessidade, mas simplesmente não queremos fazer nada a respeito. Existem pessoas que estão à nossa volta o tempo todo, dentro de nossa igreja, no convívio de nosso trabalho, na rua e até mesmo dentro do nosso lar, mas não sentimos que somos responsáveis em ajudá-las. E a primeira desculpa que gostamos de inventar é o trabalho. Aliás, o trabalho se tornou a desculpa universal para tudo o que fazemos. Por que você não veio ao culto? Porque eu estava trabalhando. Tudo bem, trabalho, não se toque então, não se mexe.
Por que você está faltando com amor para com o seu próximo? É muito trabalho. Por que você não está investindo direito no seu casamento, está sendo ausente para com os filhos? É trabalho. Por que você não está investindo no reino de Deus? Por que você está com falta de compromisso com o servir na igreja? É trabalho. Então eu posso imaginar Deus e os anjos virando para você dizendo: tudo bem, se é trabalho, está explicado. Coloque o trabalho como prioridade. Aliás, quanto tempo você desperdiçou aqui comigo ouvindo essas minhas perguntas? Eu quero fazer um cheque para recompensar o tempo que eu tirei de você, do seu trabalho. Em nosso contexto evangélico, eu posso dizer que nós temos uma galera de pessoas querendo ser consideradas como sacerdotes e levitas, assim como aqueles dois personagens que passaram pelo caminho, mas que não estão dispostas a de fato viver o que significa o cristianismo autêntico, de você parar de olhar para as suas próprias necessidades e parar de viver uma espiritualidade de ritual, e você de fato ir na direção do próximo e servir e atingir as necessidades do próximo. Espiritualidade é prática. Por que nessa parábola o sacerdote e o levita não ajudaram aquele homem que caiu à beira do caminho? Não é porque eles desejavam o pior para a vida daquele homem ou porque eles se consideravam pessoas de coração ruim, mas porque ajudar aquela pessoa iriam tirá-los de sua zona de conforto, de sua agenda, de suas conveniências. E muitas vezes nós julgamos que temos um coração bom para com as pessoas porque, afinal de contas, não queremos ver ninguém sofrendo na rua, ninguém passando necessidade, nós não queremos ver pobreza, nós não queremos ver enfermidade. Mas quando essa realidade é requerido algo de nós, é requerido que saiamos de nossa zona de conforto, nós preferimos fingir que não é conosco e, se vemos a realidade, preferimos simplesmente não fazer algo a respeito. E muitas vezes nós que julgamos ser espirituais, na verdade estamos vivendo uma pseudo-espiritualidade, semelhante a esse sacerdote e levita que cuidavam das coisas do Senhor, mas quando era para ser evidenciado na prática, nada faziam a respeito. Não enxergamos as necessidades do próximo porque muitas vezes nós não queremos olhar direito. E é claro que não queremos olhar direito porque o que queremos ver mesmo é só o nosso mundo. O terceiro e último tipo de atitude que podemos ter em relação ao próximo, conforme aprendemos nessa parábola, é servir ao próximo integralmente. E essa foi a atitude do samaritano em relação a esse publicano desprezado. Interessante que os samaritanos aqui fazem um contraponto nessa parábola de Jesus com os sacerdotes e levitas, os quais vieram da tribo de Levi, uma tribo privilegiada. Esses homens tinham uma função de tradição e de importância dentro do costume judaico. Mas nessa parábola é justamente um samaritano que consegue enxergar a necessidade de um homem à beira do caminho e ser usado de uma maneira grandiosa por Deus. Mas o que significa servir ao próximo integralmente? O que queremos dizer com isso? E aqui eu faço duas colocações. Servir ao próximo integralmente significa enxergar o próximo como um todo. Não apenas ver que ele existe, mas saber que ele tem um nome, que ele tem um rosto, que ele tem um endereço, que ele tem lágrimas, que ele tem dores, que ele tem uma família, que ele tem uma história de vida, que ele tem um coração que palpita, que sente ansiedades, desilusões, que tem anseios profundos por Deus. Nós precisamos aprender a ver as pessoas não do ponto de vista que ela precisa apenas de um dinheiro ou que ela precisa ouvir a mensagem do amor de Jesus. Nós precisamos aprender a ver as pessoas na dimensão de sua inteireza, porque todas as pessoas são dotadas de uma vida emocional, relacional, psíquica, espiritual e física. E quando eu ajudo alguém, eu tenho que considerar todas essas dimensões. Por exemplo, você acredita que o bom samaritano aqui serviria esse homem que foi violentado e largado à beira do caminho, chegando em seu ouvido e pregando sobre o amor de Jesus? Eu acredito que esse homem não estaria em condições de entender essa palavra do samaritano. Muitas vezes nós temos a tendência de particularizar as necessidades de quem nós encontramos, de quem nós queremos ajudar.
Se você ver um mendigo na rua, você logo julga do que ele mais precisa é talvez de um trocado, de um dinheiro que não vai fazer falta a você. Mas talvez na realidade o que ele mais precisa é de amor, de uma companhia, porque acima da sua fome existe talvez a carência da solidão. Muitas vezes nós julgamos que ajudamos o próximo, quando na realidade suas verdadeiras necessidades não foram atendidas. Muitas vezes, além de sim sermos preconceituosos, também somos partidários e insensíveis à maneira de enxergar o próximo. Nós podemos sentir bem dando um pão a alguém, mas para a maioria de nós parece absurdo o pedido de ter de almoçar junto com essa pessoa em companhia. Nós não queremos esse tipo de compromisso, esse tipo de envolvimento. É mais fácil simplesmente dar o dinheiro e dizer que nós vamos orar. É um grande erro achar que Jesus simplesmente se preocupou com a nossa condição espiritual. Quando Ele veio em forma de homem, Ele veio para nos transformar por completo, considerando todas as dimensões de quem nós somos, a nossa vida emocional, física, relacional e espiritual. E do mesmo modo, Deus quer nos usar para atingir o homem como um todo. Nós precisamos aprender a enxergar as pessoas na inteireza de quem são, considerando de fato as diferentes dimensões de suas necessidades. Existem muitas pessoas machucadas, feridas, angustiadas, com histórico de vida marcado pela dor, mas muitas vezes nós não a vemos, porque não estamos olhando para elas, estamos olhando para as nossas próprias dores, para os nossos próprios interesses. O que significa servir integralmente ao próximo? Significa então enxergar o próximo como um todo e me envolver como um todo na vida do próximo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 nos diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Os bens e recursos que temos em nossas mãos não nos valem muito além do nosso conforto e conveniências, mas se investidos para a obra de Deus servirão muitas outras vidas. A sua casa só para você e sua família não vale muito, mas se você abrir a sua casa para o reino de Deus, para grupos pequenos, para servir outras famílias, ela multiplica o seu valor. A economia do Senhor funciona exatamente assim. O pouco que eu tenho nas minhas mãos sempre valerá pouco, mas o pouco oferecido a Deus, Ele faz muito. Viver uma vida com os propósitos de Deus é andarmos por onde andamos, fazer as coisas que fazemos, mas com uma grande diferença. Agora a nossa vida não está voltada para nós mesmos. Nós conseguimos enxergar as necessidades das pessoas à nossa volta e nós não fingimos que essa realidade não é conosco. Nós vamos à direção dessas pessoas e nós entendemos que nós vivemos os propósitos de Deus à medida que servimos essas pessoas. 3 personagens, 3 atitudes diferentes em relação ao próximo. O sacerdote não quis enxergar a realidade da necessidade. O levita enxergou a necessidade, mas fingiu que não era com ele. O samaritano enxergou a realidade e se colocou inteiramente à disposição para ajudar aquele homem como um todo, em todas as suas dimensões. Veja que esses homens passaram pelo mesmo caminho e todos nós também trilhamos o mesmo caminho, o caminho do qual existem necessidades latentes sempre à nossa volta. Mas o caminho, alguns podem dizer, é também a viabilização para os meus sonhos. O caminho é a via que eu uso para chegar ao lugar que eu quero, aos meus interesses. O caminho é a minha vida. Mas veja bem, não me entenda mal, porque enquanto estiver passando pelo caminho, eu não desejo ver ninguém caído ao chão precisando de ajuda. Meu coração é bom, eu não desejo isso para ninguém. Mas por favor, não me peça ajuda, porque isso me é muito inconveniente. Outros que vêm atrás de mim, que têm mais experiência, talvez possa ajudar mais do que eu. Por isso, quando estiver passando no meu caminho, não me incomode. Estou com pressa e para a situação não ficar desagradável, eu vou fingir que não é comigo, porque eu não posso parar no meu caminho, é a minha vida, são os meus sonhos, minhas necessidades, meus planos, meus e meus. Tem pessoas que perguntam: pastor, onde eu posso servir na igreja? A resposta é: caminhe e veja.
mas não caminhe para si mesmo, não viva uma vida centrada em si mesmo. Preste atenção à sua volta, veja a realidade da necessidade que todos os dias está à sua volta. Eu acredito que o nosso serviço humilde e abnegado ao próximo nos ensina muito sobre a verdadeira espiritualidade. Muitos crentes hoje querem ser como sacerdotes e levitas, eles querem ter a proeminência ali da espiritualidade, eles querem servir de referência à celebração pública religiosa. Mas o que é uma espiritualidade falsa? É quando aprendemos a nos vestir como crentes, a nos apresentar como crentes, a falar como crentes, a frequentar a igreja como crentes, mas quando é requerido de nós servirmos ao nosso próximo, saímos de nossa zona de conforto, nós nos fazemos ocupados demais e fingimos que não é conosco. Onde estão os bons samaritanos em nossa comunidade evangélica? Onde estão os bons samaritanos em nossa igreja? O serviço, mais do que qualquer outra prática cristã, serve como evidência da verdadeira espiritualidade, não só dita em palavras, mas vivida na prática. Esse é o quarto propósito de Deus para as nossas vidas. Nós fomos moldados para servir a Deus.